Você é ansioso, você é ansiosa. Este é um dos transtornos que mais crescem no mundo. Mas vamos voltar aqui para o Brasil, porque a ansiedade tem deixado a população realmente cada vez mais preocupada. E nós somos líderes mundiais. Aqui no Brasil, são 18 milhões de pessoas muito ansiosas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E entre as causas estão fatores genéticos, sociais e biológicos. Agora, será que esse porco aí do churrasco faria parte de um cardápio especial, Ana Hickman? Eu acho que não, César. O problema quase sempre precisa ser tratado com remédios. Só que um levantamento feito no Reino Unido, César, apontou 9 alimentos que aliviam a ansiedade. Quer saber quais são? Então acompanhe agora a reportagem da Samara Bastos. O quanto você é ansioso? De 1 a 10, qual era o seu grau de ansiedade? 9. Bem ansiosa. Bem ansiosa. E isso te prejudicava no que no seu dia a dia? Eu acho que principalmente no meu trabalho, porque eu preciso ser muito focada. E uma das complicações era o não foco e a qualidade do sono. E isso eu passava noites em claro, porque eu não conseguia dormir pensando em problema. O transtorno de ansiedade é um distúrbio emocional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o brasileiro é o povo mais ansioso do planeta. Mais de 9% da população aqui no Brasil tem um transtorno de ansiedade. Isso é quase 3 vezes maior do que a média mundial, que é de 3,6%. A crise financeira, incluindo a falta de emprego ou o medo de perdê-lo, pode ter nos colocado nesse patamar. Estamos sendo submetidos a altos níveis de pressão e exigência no trabalho. Não conseguimos introduzir programas preventivos, investimento do governo e outras entidades na prevenção das doenças, dos transtornos mentais. O distúrbio, típico da vida moderna, já é considerado o mal do século. O psiquiatra enumera 3 principais motivos que aumentam essa ansiedade. A genética aparece em primeiro lugar. Pesquisadores americanos perceberam que a genética aumenta em até 35% a possibilidade de uma pessoa desenvolver transtorno de ansiedade. Temos descoberto cada vez mais subunidades de genes que implicam na produção de certas substâncias, de certas proteínas. A gente sabe, às vezes a gente até vê, famílias que são mais ansiosas, que têm mais emoção expressa. Nós passamos para nossos filhos e recebemos também de nossos pais. Em seguida, vem os medos relacionados ao trabalho ou a falta dele. Metas a bater, jornada intensa, competitividade, tudo isso aumenta a ansiedade. Com salários menores, com uma grande carga de impostos, de trabalho, de competição. O Brasil é um país que segue o modelo econômico particularmente americano. Nós somos um país em desenvolvimento, portanto nós não temos ainda toda a estrutura que países de primeiro mundo podem ter, mas nós temos o mesmo nível de exigência. As redes sociais também entram nesse pódio. A frustração de não ter curtidas nas publicações e a falsa sensação de ter amigos podem levar à ansiedade. Se tem algo que diminui a ansiedade, que diminui o medo, é justamente fazer parte de um grupo. Embora a rede social permita este contato, na verdade ela não permite esse contato pessoalmente. A gente acaba muito mais aumentando o sentimento de solidão e, portanto, o medo. Tatiana tem a impressão que o dia dela tem menos horas do que deveria ter. E o que a deixa assim? O medo de não dar conta de tanto compromisso. O fato de ser mãe solteira é uma coisa que pesa bastante, porque criar uma criança sozinha hoje em dia é muito difícil, então gera uma cobrança minha de querer dar certo, então isso causa ansiedade. O meu trabalho não é uma profissão muito tranquila, eu sou relações públicas, então a gente não tem rotina e talvez o fato de não ter rotina também contribua para a ansiedade. Palpitação, dificuldade de concentração e irritabilidade são os sintomas mais comuns de quem sofre com o transtorno de ansiedade. Há 3 anos, Tatiana viu esses sintomas piorarem. Eu passei a ter crises
que começavam aparentemente do nada. Então eu tava, às vezes, numa situação muito boa. Eu lembro que eu tive uma vez que eu tava com uma amiga dando risada e eu comecei a passar mal. E fui contornando, porque eu sou daquelas que foge de médico. Mas não teve jeito. Aos 35 anos, Tatiana percebeu que os sintomas estavam piorando e teve que procurar ajuda médica, né? O que te fez parar num consultório de uma psiquiatra? A idade bateu, os 35 anos, e eu percebi que muitas pessoas na minha faixa etária estavam morrendo, muitas pessoas, inclusive, que tinham vida muito ativa, morrendo por questão cardíaca. E eu fiquei assustada. Falei, não, é a idade de começar a se cuidar de verdade. Hoje ela faz uso de 2 medicamentos, um para controlar a ansiedade e o outro para dormir. Além disso, desenvolveu técnicas que ajudam a ter o equilíbrio emocional quando os sintomas começam a aparecer. Eu era super sedentária, hoje eu faço esteira todos os dias, entre meia hora, 40 minutos. Quando eu tô muito empolgada, eu faço 1 hora. Tô cuidando da alimentação, então presto atenção ao que eu como. E a ciência já provou que alguns alimentos são verdadeiros aliados nesse combate à ansiedade. A primeira coisa que a gente tem que pensar é trabalhar com uma alimentação anti-inflamatória. Isso vai ajudar desde prevenção quanto o tratamento de doenças, né? E pensando no quadro de ansiedade, a gente trabalhar com alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e mais alcalinos pode deixar a gente ficar um pouquinho mais calmo. Com a ajuda da nutricionista, preparamos uma lista com 9 alimentos. O primeiro grupo inclui produtos ricos em selênio e ômega 3. Entre eles estão o salmão, ovos e a castanha do Pará. Seria uma apostazinha de salmão, normalmente a gente calcula entre 100 e 120 gramas. O consumo de ovo é super indicado, né, porque é uma proteína de alto valor biológico, então extremamente importante. E o ovo, quando caipira, quanto mais alaranjado, melhor, porque ele tem uma concentração maior de ômega 3, que vai ajudar nessa ansiedade por ser anti-inflamatório. E as castanhas a gente costuma indicar a do Pará em torno de 3 unidades. E quem nunca ouviu que o chá de camomila acalma? E é verdade, assim como o chá verde. Pode até fazer o chá, usar uma casca de maracujá junto, que vai potencializar. E o chá verde também tem uma propriedade muito importante por conta de um fitoquímico, né, que é um composto fenólico chamado de teanina, que ajuda a gente desinflamar o corpo, enfim, e deixa a gente menos ansioso. A semente de abóbora pode ser consumida in natura ou torrada. Ela é rica em potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Quando a gente está no estado mais inflamatório, muito ansioso, normalmente o nosso pH sanguíneo fica mais ácido. Então a gente usando a semente de abóbora, a gente consegue deixar esse pH mais alcalino. Então ela é super legal pela presença de zinco também, tá? Que ajuda nessa parte de imunidade. E o chocolate? Quem nunca avançou em uma barra quando está ansioso? Mas cuidado, chocolate faz bem quando tem um índice alto de cacau. Não adianta querer esperar um benefício do chocolate sendo um chocolate com muito açúcar e muito pouco cacau, né? Mas a concentração desse cacau, ele é antioxidante, então pode ajudar nos casos de ansiedade também. A lista ainda inclui a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. O tempero é muito usado na culinária indiana e, além de ser anti-inflamatório, é antioxidante. Ele é riquíssimo em curcumina, que é esse princípio ativo que desinflama muito o nosso corpo e traz muito benefício. Então, tanto a parte de prevenção de doenças, parte do sistema nervoso central. E por fim, vem o iogurte. Dê preferência aos ricos em lactobacilos. Iogurtes são muito legais, principalmente pela presença de probióticos. Probióticos são os que a gente chama de lactobacilos, que são essas bactérias fermentadas. Elas ajudam principalmente no tratamento de intestino. E intestino e parte cerebral está totalmente ligada e é uma coisa que a gente acaba esquecendo e às vezes ignorando, né? Então, se você não tem um bom intestino, você dificilmente vai ter uma saúde mental, de sistema nervoso saudável. Tatiana incluiu alguns desses alimentos nesse novo estilo de vida e o conjunto de mudanças já apresenta resultados. Eu rendo mais no trabalho, eu consigo me concentrar melhor no que eu tô fazendo. Eu acho que eu estava muito intolerante e eu já senti uma melhora, então tudo acaba fluindo melhor. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it.
Chicks down in Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and la sex. And Hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke la cess. And New York women.